o papo turistando hoje, o papo de turismo, vai para o lado da hospedagem, vai para o lado da hotelaria. E não dá para poder você falar na TV4 turistando de hotelaria sem a maior entidade de hospedagem, que é a BIH. E 2 representantes na Bahia, em Porto Seguro, nessa área de hospedagem, não só pelo lado da BIH, mas por vivenciar e acompanhar o crescimento de Porto Seguro, é o Wilson Spagnol, hoje como vice-presidente da BIH Bahia, e Vinícius Oliveira, esse menininho aqui com essa cara de 15 anos, mas já tem uma experiência grande, a criança, que hoje está como vice-presidente da BIH Regional Extremo Sul. Por hierarquia, já foram feitas as apresentações e a gente vai começar a primeira pergunta por idade. Vai lá, Wilson. Wilson, como a hotelaria apareceu na sua vida? Foi na sua cidade, da onde você veio, ou foi em Porto Seguro? E qual foi o momento que isso aconteceu? Quando você falou assim, não, estou assim, bicho, eu acho que você é hoteleiro em Porto Seguro. Quando foi isso? E como foi? Bom, Guto, primeiro é um prazer estar aqui com você. O carinho que a gente sente por você, que é um dos estandartes do turismo de Porto Seguro, né? Tem colaborado muito. Dá um oi para todos que estão nos vendo aqui e o prazer de estar ao lado de Vinícius, que é um cara incrível. Também queria falar que eu estou aqui representando a BIH Bahia, o presidente Luciano Lopes e toda a nossa diretoria, que faz um trabalho incrível de representatividade, de luta pelo interesse de todos os hoteleiros baianos. Bom, todo paulista quer ser hoteleiro, né? Todo quer ter um hotel no litoral norte de São Paulo, isso é um sonho de todo mundo. E nós tivemos essa oportunidade. Nós tínhamos um imóvel em São Paulo e que surgiu um negócio imobiliário no qual nós pudemos fazer uma parte em intercâmbio, né, em permuta, e uma parte que ficou viável financeiramente. E como é sonho de todo paulistano, ser hoteleiro, a gente não desperdiçou essa oportunidade. Em que ano isso? Nós assumimos aqui o antigo Pau Brasil Center Hotel no dia 12 de abril de 1992. Então completamos agora 31 anos de hoteleiros em Porto Seguro. Pau Brasil Center, onde hoje é ali o estacionamento do Cambuí? O estacionamento do Cambuí e aquelas lojas onde tem o SP, ali aquela esquina ali. O centro comercial. Ali foi o primeiro empreendimento de hotelaria em 1992. 12 de abril de 1992. Então tudo começou ali. E tudo começou ali. Eu não posso deixar de citar também meu pai, que acabou de nos deixar no último 2 de junho. Um veterano como o pai de Vinícius, ou muitas outras pessoas, e que assim, uma pessoa irrequieta, empreendedora. No dia 27 de novembro de 93, nós compramos o antigo Vilage Ecológico Taba dos Pataxós, que atualmente são os hotéis Ramada e o Hotel Floral in Family. Na praia de Itaperapuã, ali já próximo do Boatuva. E foi engraçado. Vizinho daquela casa maravilhosa de Joaci Góes. Grande personalidade que faz falta, viu, Joaci? Apareça. Falamos dele com um bate-papo que eu tive com Cícero Sena em Salvador. O Joaci é uma pessoa muito querida, uma pessoa que sempre pensou muito Porto Seguro, ele fazia reuniões Porto Seguro SA, né? Foi um momento muito incrível. É engraçado, uma coisa que eu me lembro aqui agora, que quando eu fazia o comercial logo de início, né? Então eu me lembro que em 92 já corria em São Paulo, onde tinha os operadores. Era uma época em que haviam muitas operadoras, né? Tinham 30 operadores, a gente dava 1 para um, 5 para outro e tal. E eu me lembro que no primeiro verão tinham poucos empreendimentos aqui, era o de João Carlos, o Porto Seguro Praia. Eu acho que foi o primeiro da Orla, né, de João Carlos? O João Carlos, acho que o Cícero já tinha o Porto Belo, né? Mas eu me lembro que para a gente vender o antigo Vilage Ecológico Taba dos Pataxós, eu tinha que obrigar o cara, eu te dou o centro, desde que você fique com o apartamento na praia. Para você ver casado. Que loucura, era né? Casado. A gente queria vender praia, o cara fala, lá é muito longe, ninguém quer nada lá. Então, assim, parece que isso nunca existiu, mas existiu. Hoje é o contrário, né? Hoje todo mundo quer ir para a orla. Exatamente. Então é uma memória que a gente tem disso. Wilson, Porto Seguro, ele caracterizou bastante nessa. Você falou agora aí de 1992, mas é claro que na década de 70 a gente tinha acho que o primeiro hotel de Porto Seguro, que foi o antigo Vela Branca, do nosso querido
acho que é o avô de Luiz Fernando, se não me engano, né? Acho que teve o Guilherme Gomes, que foi um presidente estadual da BH Bahia, foi quem primeiro veio, depois a família de Luiz Fernando. Então tem esse hotel, tem o Fenícia na entrada de Porto Seguro, sim, que inclusive é citado no livro que eu estou lendo agora, que eu ganhei o livro de Cícero Sena, Contos e Causas, e se você ler, você vai adorar, porque conta Rony Guerra indo lá fazer uma cobrança, enfim. Então tem esse hotel, e depois a Orla você tem o Porto Seguro Praia Hotel, depois foi surgindo outros hotéis. Muita gente, e aí eu vou partir para Vinícius Oliveira, muita gente chegou aqui como dono de hotel, que é uma diferença muito grande de dono de hotel para hoteleiro. Hoje nós temos hoteleiro. Acho que hoje em Porto Seguro nós não temos mais assim, nenhum empreendedor na parte de hotelaria que a gente fala que é um dono de hotel. Pode ter alguma coisa no Litoral Sul ainda, mas Porto Seguro, sede como todo, eu creio que não. Você nunca foi dono de hotel. Seu pai pode ter sido dono de hotel, mas você já nasceu hoteleiro, você já nasceu no meio dos empreendimentos dos hotéis que fazem parte hoje do Grupo Soberano. Como é que foi esse momento? Você nasceu e falou assim, meu pai, porque seu pai não tem somente, a família Oliveira aqui, ela não tem somente hotelaria, eles são construtores como um todo. Que você poderia ser também uma parte de construtor, mas não. Você acabou se engajando nessa parte de hotelaria. Quando isso aconteceu na sua longa vida de idade aqui em Porto Seguro? Em 88, nós chegamos em Porto Seguro para passear e meu pai se encantou com a cidade, eu tinha 4 anos de idade. No segundo dia aqui em Porto Seguro, meu pai deixou a gente na praia e saiu para procurar terreno ou casa, alguma coisa para comprar aqui. No segundo dia em Porto Seguro. E aí ele encontrou 2 casinhas de pescador ali onde é o Hotel Shangri-La. Negociou com os 2 pescadores. No centro da cidade. No centro da cidade. Atrás da parte de trás ali do Pau Brasil, na época centro. Exatamente, em 88. E nosso retorno para Porto Seguro, a gente já veio no caminhão, já com a mudança, a gente ficou morando numa dessas casas de pescador. Meu pai conseguiu construir 4 quartos, pequenos quartos ali, e ali começou o Hotel Shangri-La. Foi o primeiro empreendimento? Foi o primeiro empreendimento. E aí, ele em seguida, hoje são quantos hotéis? Hoje, na Rede Soberano, são 6 hotéis, nós temos sociedade em 3 hotéis, temos mais 3 motéis, estamos construindo mais um motel. Tem uma pizzaria maravilhosa, que eu não sabia que tinha uma pizza tão boa. Eu estava na casa, acho que foi na casa de Nina do Bom Bordo lá, e Felipe falou assim, vamos pegar uma pizza, e é da Pizza Hall, que também da família de vocês, né? E eu falei, mas nunca comi. E quando chegou a pizza maravilhosa, todo domingo agora eu falei, isso tem que ser porque tem uma massa diferenciada. E olha que preconceito meu, né? Era só as pizzas mais já constituídas na cidade, ou aquela lá da balsa lá, o Sambuque, não sei o que, a Padela. Eu falei, não, mas a Hall, ela então, ainda tem pizzaria também. A Pizza Hall é realmente a melhor pizza de Porto Seguro. E condomínios também, eu acho que vocês... Meu tio tem alguns condomínios, nós temos alguns imóveis para locação comercial. E você não quis ser pizzaiolo, você não quis saber de construir condomínio e entrou na parte de hotelaria. Aonde você deslumbrou com essa hotelaria? Foi só nas viagens, de feira, de turismo? Não, eu comecei... Ou realmente você se encantou no funcionamento que é de eu morava dentro do hotel. A gente morava ali dentro do hotel Não tinha opção, né, Vinícius? Eu respirava o hotel. Né? E com 15 anos, mais ou menos, eu comecei a me engajar mais, assumi o setor de reservas, fiz faculdade aqui mesmo, na região. Enquanto estudava administração de empresas, eu continuava trabalhando no comercial dos hotéis. E quando você começou a assumir isso, assim, tipo assim, vocês dão licença agora, que hoje você é a referência nossa no contato junto à Rede Soberano, né? Então, se a gente quiser falar com alguma ação junto com o Soberano, a gente não conversa mais com os pais e os tios. Quando você falou assim, deixa comigo que agora... A minha maior responsabilidade que eu assumi foi aos meus 22 anos, eu ainda estava finalizando o curso de administração de empresas, quando meu pai terminou de construir a primeira etapa do Portal Beach, que na época era o Hotel Portal do Mundaí.
Então, quando a gente inaugurou aquela etapa, meu pai falou, ó, toma conta do hotel. É por sua conta. Que maravilha. E aí eu quero saber... E não só eu, né? Eu e minha irmã. Eu chamei minha irmã, falei, cuida do financeiro. E hoje tem Felipe ainda, né? Que corta trecho comigo. Felipe, nosso sócio na Rede Soberano, ele também está fazendo a gestão do Portal Ville, do Terra Brasil, junto com o meu tio Kleber. O rei do camarote. Ele está na área comercial com você. Felipe está na área comercial. Da rede. E também é diretor do Portal Ville hoje. Sim. E nas viagens é o que mais corre trecho é ele, é o que mais viaja ele. Nós nos dividimos. Eu Não, também tenho viajado, nós temos representantes comerciais. Exato. No Sul, em Minas Gerais e também em São Paulo. Que nos ajuda muito aí nessa missão comercial que é importantíssimo. Já botou o lãozinho para poder correr trecho. A pergunta seguinte agora. Dificuldades da época, Wilson. Qual era a grande dificuldade de ser um hoteleiro na década de 90 em Porto Seguro? Porque conversando com o Xaxá e com o Max lá do Arraial, naquela época que eles começaram na barraca e restaurante, era gelo, era bebida, compra, aquela coisa toda. E na hotelaria, qual era a grande dificuldade? Eu acho que assim, olhando no macro, foi tudo muito bom. Assim, a gente não teve grandes dificuldades, olhando no macro, né? Porque Porto Seguro, quando nós chegamos aqui, em abril de 92, em março de 93 se inaugurou o Aeroporto Nacional, aqui, porque até então vinha o Teco-Teco até de Ilhéus para cá. Então, assim, as boas notícias suplantaram de longe quaisquer dificuldades. Porque nós somos vênetos, né? Italianos do norte, a gente é de trabalhar mesmo. Então, as dificuldades, um pouco na cadeia de suprimentos, tinha que comprar muita coisa em Eunápolis, não tinha verdura, Ceasa, tal. Mas, assim, a demanda, né? A época em que a gente vendia hotéis no centro com a diária em dólar, né? Então, assim, as notícias eram boas, né? E realmente nós conseguimos usufruir muito bem desse crescimento, desse momento de nacionalização do destino. Chegamos na hora certa. Exatamente, isso que eu ia falar. Você chegou no momento que foi inaugurado. No momento certo. Eu sempre fui um cara dinâmico, né? Eu corri muito em São Paulo. Os primeiros bons e grandes acordos, eu estava lá na boca, sempre, desde o momento. Esse é o momento que eu queria falar com você. Então, assim, foi uma diversão e tanto. Não teve dificuldade. A hotelaria, na década de 80, ela não tinha essa expertise de ir buscar o passageiro lá, como nós fazemos hoje. Quando eu falo nós, não estou falando como hoteleiro, estou falando como trade como um todo. Sim, sim. Então, assim, hoje, e eu falo isso com muita tranquilidade, viu, gente? Hoje tem um monte de boca aberta em Porto Seguro que fica aí sentado esperando o turista chegar. Quando eu falo isso, eu não falo só da parte da hotelaria, não. Eu falo isso da parte de alimentação, de receptivo, de passeio. Não vai bater perna como o trade turístico de Porto Seguro vai, suar, mala. Eu encontrei várias vezes o Vinícius batendo pé naquelas ladeiras de Belo Horizonte, o Wilson também. E eu vejo muito receptivo. O Kleber da Taípe é um exemplo disso. O cara, ele é incansável. Nesse momento está em São Paulo, vou encontrar com ele no Rio de Janeiro semana que vem. É o cara que corre mais trecho aqui e é o cara também que ganha mais esses voos. Esse meu desabafo, eu falo isso tranquilamente, é porque na década de 80, acho que até a década de 90, ficava todo mundo aqui esperando o turista chegar e ele chegava de uma forma muito espontânea. Tá, aquele começo, na década de 80, na época da lambada, então tinha muito rodoviário vindo, festas, eu mesmo saía, esse período eu já tinha saído, eu saí de Porto Seguro em 82 para estudar em Salvador e eu vinha visitar minha mãe que ainda estava por aqui. Na verdade eu nem passava em Porto Seguro. Já direto para o Arraial, porque já tinha o Parracho, já tinha a capetinha do Arraial com o Duval Leles, então já ia direto para lá, só voltava aqui para poder ver minha mãe. Então na década de 80 ficava todo mundo ali meio esperando, de boca aberta. Vocês não, você me falou que fez ótimos acordos com o aeroporto. E eu lembro que vocês tinham frete, inclusive. Sim. Nós chegamos aqui já com uma visão comercial boa, ampla. Então, com o vislumbre da inauguração do aeroporto, eu comecei a correr antes. Então já pegamos isso e essa foi uma marca nossa. Eu tenho orgulho de dizer, ao lado da Rede Soberana e de outras pessoas, que nós fazemos parte da turma que mais quer, que mais luta
né? A gente não fica esperando. Exato. E a gente faz, há 31 anos que eu estou aqui, a gente faz parte dessa elite, não elite no sentido que somos melhores que ninguém, a elite que mais quer, que mais luta, né, para defender, que mais busca. E nós continuamos fazendo isso até hoje. Então eu acho que essa é a história, né? E é importante ressaltar a história de pessoas importantes, né, que foram assim exemplos, mentores nossos, né? Como falamos aqui, Cícero Sena, o Rui, o meu pai, João Carlos, seu Juan, depois o Gilberto Abade, Walter Folegatti, me desculpem os outros, né? São nomes que estão me vindo agora à cabeça. Seu Ivan. Eu não falei seu Ivan aqui? Não. Eu pensei ele no primeiro, porque ele é o mentor maior, né? Seu Ivan era um cara querido, né? Vendedor de colchão no Rio de Janeiro e veio aqui saculejar. Um cara com 82 anos, com vigor mental de um menino de 18. Então, assim, nós somos orgulhosos sucessores dessa turma, né? Que nos ensinaram muito, né? Exatamente. E vai justamente agora no próximo bloco, a gente vai estar falando a respeito não só dessas personalidades, né? E Vinícius vai estar comentando esse momento de transição, que é justamente quando a gente começou a fazer as ações mais planejadas. E aí você pegou um momento bom, né? Já estava todo mundo já mais redondinho, todo mundo andando, aí você já pegou o caminho um pouco mais afastado, asfaltado. Em compensação, a hotelaria é a que mais quer. E ontem eu estava conversando com o meu amigo Léo Cavalcante, que eu chamo ele carinhosamente de cara de maçã mordida, Léo do Rota da Larica, que vai estar dividindo o palco com a gente aqui, falando de gastronomia no turismo, nos próximos. E o hoteleiro também é o que mais é acochado. É o que mais é solicitado melhorias e baixas de tarifa, né? A gente vai falar isso daqui a pouco e vocês vão me dizer por quê. É um minutinho para poder a gente tomar uma água, o café ou... Água ou café só, que não já tem mais nada do que isso não. Já a gente volta, não some não. Até mais. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Bom, o Papo Turistano de hoje, de volta agora,
com o Wilson Spagnol e Vinícius, dando continuidade ao nosso bate-papo. A bola da vez agora. Vinícius, você já pegou o caminho asfaltado, né? A turma aí que foi citada por Wilson, da velha guarda da hotelaria, fez toda essa parte de asfalto, e inclusive ele também faz parte dessa moldura da hotelaria, e você já em 88 você estava com 4 anos, mas já ali no comecinho de 2010, quando você estava com seus 22 anos, que você falou que você já deu as caras, você já viu já esse caminho um pouco mais pavimentado. Mas tinha as dificuldades também desse período que hoje melhorou bastante. Quais eram essas dificuldades? Qual era a tendência, o perfil do hóspede da época, que ele falou, que o Luiz falou, que o pessoal queria ficar no centro e não na orla? Hoje, nesse período de 2010, já mudou muito isso, porque eu lembro muito que as festas já foram todas para a orla, né? Chamois, Toa, Barra Mares, e aí eu não posso deixar de lembrar do Vira-Sol, que é daquela época, também lá do seu Wilson, que tem até que fazer uma visita para ele, para a gente bater um papo. Qual era a dificuldade desse período dos seus 22 anos na época, que não faz tanto tempo assim, né, Wilson? E qual era o perfil desse hóspede? Qual era a sua principal reclamação e o principal anseio desse hóspede nesse período? O público de Porto Seguro nessa época era mais jovem, jovens casais, e hoje principalmente é família. Então existe essa mudança de perfil, né? E o trade turístico era menos unido do que é hoje. Eu observo isso. A gente ainda tem grandes desafios. Cada um jogava sozinho. Exatamente. Existiam as ações comerciais importantes, meu pai participou de muitas ações comerciais também, mas eu sentia uma desunião maior. Hoje a gente consegue conversar mais com o trade, consegue fazer ações em conjunto, tanto é que Porto Seguro é referência hoje. Não tinha BH na época? No Brasil, tinha. Em Porto? Tinha. Inclusive o Wilson, né, nessa época estava na BH, não é, Wilson? 2010, sim. 2010 era presidente da BH? Eu não lembro o ano exato, mas eu sempre tive cuidando. Sempre foi associativista. Sempre tive cuidando da coisa. Naquela época lá, eu acho que o Wilson vai poder falar melhor sobre isso. Quais eram as entidades da época voltado para o turismo? Sei que tinha uma associação de hotelaria, sempre lembro que tinha também o Convention Bureau, enfim, mas que surgiu ali nesse período de 2000. O perfil do público que você falou era esse mais jovem. Exato. E aí, certamente, devido também às demandas festivas que tinha na cidade. Eu lembro muito bem que a gente, a cada década em Porto Seguro, a gente chama de um boom do turismo. Década de 70, chegada dos hippies, 80 com a lambada, e culminou com a quebra do cacau, então houve aquele crescimento. Porto Seguro hoje está com 170 mil habitantes, né? E nesse período da década de 80 ali devia estar com uns 15 mil, e depois deu um salto muito grande para 75 mil com a quebra do cacau e o crescimento do turismo. Década de 90 foi citado por Wilson o período dos voos charters, do internacional e tudo mais. Então a gente teve uma procura muito grande. Em 2000 realmente ficou caracterizado como a cidade das festas. Tinha um luau a cada noite, em um local diferente. O público, inclusive a gente, junto com o Wilson, a gente tentou derrubar isso em 2010, mostrando o outro lado do perfil, que era um perfil mais voltado para a família, mas a gente pegou um período que era realmente... chegava lá, não, Porto Seguro é só para jovens, é a Forma Turismo, é a Pastore, é a Lazer, que a gente recebia muito bem, mas a imagem lá fora, então as pessoas não viam. Então você... deve ter curtido muito mais nesse período essas festas do que trabalhado, mas aí em 2010, 2015, quando você veio, você já pegou esse trabalho árduo que Paulo César também iniciou, os outros secretários que vêm. A gente tem uma sorte muito grande que de gestão em gestão o sarrafo do turismo ele vai ficando um pouco mais alto. Então, desde o Baldino para cá, Jânio já deu uma melhorada, a Abade veio de uma tacada boa, a Cláudia veio, Jânio agora vai ser difícil. Pô, a gente botou o sarrafo lá em cima, então o próximo vai ter um trabalho muito grande para poder ultrapassar esse sarrafo. Esse 2015, esse período que você chegou, a gente já estava nessa transição já de sair dessa molecada, já estava com um casal, já estava com um perfil... Já. Nosso público já era
prioritariamente família, mas não era um destino conhecido como destino de família. E esse foi um grande desafio nosso. A gente conquistou muito uma mudança, a gente conseguiu mudar essa imagem, mas a gente ainda tem que trabalhar bastante nesse sentido. E acho que nesse período foi uma transição muito grande também, aonde se parou de utilizar nas ações de acesso ao mercado, entrou a parte da internet, e aí eu acho que você teve uma vantagem muito grande aí em cima dos hoteleiros mais antigos, de estar antenado nessas mudanças de engajamento, rede social, divulgação, internet, mala direta. Teve também esse momento que a hotelaria parou um pouco de fazer papel e começou a fazer um trabalho um pouco mais estratégico. Exatamente. A gente passou por essa fase. E Porto Seguro hoje está muito bem posicionado no mercado nacional, né? É o principal destino turístico de lazer do Brasil. Então já é reconhecido como destino para a família. É um destino completo, né? 90 quilômetros de praia, turismo marítimo, ecológico, histórico. Mas a gente tem grandes desafios ainda. Hoje aumentou, inclusive, o número de operadoras, né? Assim, hoje... na verdade, como eu disse, está havendo um retorno há 30 anos atrás. Porque a internet está possibilitando isso, o acesso das pequenas ao mercado. E aí, eu queria conversar com o Wilson, e a pergunta é sobre aquele aperto que a hotelaria sempre sobra para a hotelaria, né? Hoje, o play aumentou. Então, além de você ter as operadoras que faziam os acordos, que você concretizou os acordos com CVC, Soletur, uma série das demais operadoras, apareceu novas operadoras, a Azul, a Gol agora está vindo também, e a Azul veio muito forte, apareceu as OTAs, e aí poderia ser que algumas desses hoteleiros ainda não trabalhavam com OTA, porque o formato era diferente. Eu lembro que saía para a feira de turismo com uma mala de tarifas de baixo e distribuía essa tarifa na hotelaria. Depois veio o Minibis, que é uma ferramenta de distribuição de tarifas de reservas, ou seja, essa parte tecnológica veio muito grande. E depois apareceu também a procura da venda direta, né? Então, hoje você tem operadoras, você tem OTAs e você tem a venda direta, que é muito bem-vinda, porque você não tem atravessadores ali, seu ticket médio melhora bastante. Mas vocês não deixam de receber a roxa. Esse dia eu recebi uma ligação de um operador e falou assim: olha, o frete de tal lugar está com dificuldade de vender. A gente precisa de uma parceria na hotelaria para viabilizar o frete. E lembro também quando eu estava no Porto Seguro Praia como gerente comercial, na retomada da pandemia, lembra que você encabeçou um frete para Porto Seguro, onde a hotelaria a hotelaria assumiu o risco. Então, assim... 5 voos. Essa bomba... É uma grana violenta. Essa bomba só cai no colo da hotelaria, porque a companhia aérea, os caras não fazem acordinho. Não, vamos fazer aqui, vamos entrar no risco de forma nenhuma. Os caras não fazem isso. Agora, o hoteleiro que quer esse fluxo para cá, ele é obrigado a baixar a tarifa dele, a fazer negociações, a fazer permuta. E você não vê essa manifestação de... Pode até ver, não vou nem falar de receptivos, porque toda vez que chega um Fantur para cá, os receptivos também recebem, abraçam a gente. Mas a gente tem uma série de prestadores de Porto Seguro que vê um passageiro aqui e acha que caiu de paraquedas. Não sabe desse... As demais empresas todas que se beneficiam da entrada de renda do turismo, que é mais de 90% da entrada do município, não carregam a alça do caixão. Então isso é verdade. Mas eu queria, antes de entrar nisso, Guto, só uma pequena provocação. Eu acho, Vinícius, assim, o meu sentimento, né, que nós temos dois grandes players do trade. Nós, setor privado, e a BH com orgulho sempre liderou isso, né? Com bastante união, com bastante empenho, e o setor público. E o Guto colocou muito bem que todas as gestões vêm elevando o nível do sarrafo, né? E a coisa, eu acho que hoje, eu acho que sempre tivemos união, mas teve momentos em que a gente esteve mais sozinhos. Então é mais difícil fazer. Porque assim, o budget o orçamento era menor, a capacidade de realizar, porque assim, quando estamos juntos, setor público e setor privado,
aí é o Éden, né? Porque aí, assim, vem toda a articulação nossa no meio empresarial, mais a pública, mais a verba, mais a capacidade. Então, eu acho que o que define esse momento que nós vivemos, que é um momento ímpar, né? Essa união, como você falou, a gente tem que dar parabéns a todos os gestores que passaram, que contribuíram muito, como o secretário Beto, Richard, que fizeram o fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo. Exato. Eu mesmo ajudei a criar o conselho lá atrás, o Paulo César, nosso eterno secretário, né? Quer dizer, a gente só tem que agradecer. Eu me lembro dessa coisa da criação de festas, que é um mérito de Paulo César. Todo mundo, o aniversário do Brasil, você com o São João, quer dizer, todo mundo veio. Os corredores turísticos. Exato. Mas, enfim, esse momento de grande união é muito mais porque o governo vem entrando com força e ao lado de nós, empresários. Então ficou mais fácil, porque tem verba, então ficou bom de fazer. Então essa parceria, essa dupla hoje, né, Jânio e Paulinho, né, nosso grande secretário, nosso grande amigo, eles têm dado certo. É um momento ímpar. E que seja assim, e que o próximo gestor venha fazer mais, não no sentido de ultrapassar ninguém, nada, claro, mas porque todos nós, isso aqui é a terra mãe do Brasil. A gente está na crescente. Está numa crescente e tem que continuar. E não pode assim. Dar ré. Então essa união, eu acho que ela houve sempre, porque eu me lembro dos hoteleiros indo para Buenos Aires, carregando malas, 50 quilos de folder, mas sozinhos, sem a força da união. E essa união, ela vem crescendo. É só uma provocação que eu acho importante. Não é não dizendo que não tinha e te questionando, mas para enriquecer. Inclusive, é importante ressaltar. Eu vou falar desse assunto também lá no finalzinho, que tem uma pegada boa para esse. A importância do Conselho Municipal de Turismo, para as ações comerciais e para essa união. Porque é onde a gente consegue recurso para fazer esse investimento. E o mérito disso, como eu digo, não é deste momento. A gente tem que mais do que agradecer a união da gestão entre Jânio e Paulinho, mas assim, eles também herdaram coisas boas, que é o fortalecimento do conselho, né? E nós, a BH e todo o trade, esse ícone que é o Kleber, o Gel, que sempre ajudou, o Juninho, o pessoal dos receptivos. Então, assim, vivemos esse momento ímpar e continue assim, mas só para cima. Wilson, aí eu vou fazer a pergunta para os dois agora. O Vinícius ele pode começar a responder e você em seguida. Qual a participação da hotelaria de Porto Seguro? Qual é a sua participação no trade, nas ações? Qual a importância da hotelaria desse braço, que para mim é um dos mais fortes, se não for o mais... É o mais atuante, obviamente. Do trade, qual é essa importância dele? É porque muita gente não sabe que vocês vão buscar voo, não sabe que vocês vão desbravar polos emissores, não sabe que vocês baixam sua tarifa no período e cede cortesia para trazer digital influência para poder dar para jornalistas, revistas de turismo, companhias aéreas, o que vocês fazem de baixar tarifa, de cortesia, de investimento financeiro em posicionamento e engajamento. Qual é esse papel de vocês, que muita gente não sabe? Me fale desses papéis e quanto isso vale em percentual assim, de receita, porque os caras olham assim, não, o passageiro caiu do céu. Não, tem um hoteleiro que foi buscar. Você disse tudo, Guto. É exatamente isso que a hotelaria, tudo isso que a hotelaria faz. A gente vai buscar o passageiro, a gente faz a parceria com as operadoras, que tem um papel fundamental para Porto Seguro. Porto Seguro cresceu muito com a CVC, com a Azul Viagens, com a Viagens Promo, com todas essas operadoras. Difícil até citar o nome, porque são muitas operadoras importantes que investem em voos para Porto Seguro. Até porque os voos regulares são poucos e com preço alto, né? Então, os voos dedicados e fretados ao Porto Seguro são muito importantes. E a hotelaria tem um papel fundamental nessa construção, junto com as operadoras, na busca de voos. E a economia do nosso destino passa pela hotelaria. A quantidade de empregos e diretos e indiretos que a hotelaria constrói é impressionante. E a gente precisa realmente, a gente faz esse papel e sente falta realmente de outros setores envolvidos com o turismo
nos apoiar nisso. Isso é o problema. Eu acho que, como vocês falaram, né? Eu acho que assim, nós temos o orgulho, acho que assim, o papel de Vinícius, o meu papel, do presidente Oliver, do presidente Luciano... Hoje quem está com o presidente da BH em Porto regional é Oliver Abad. Oliver Abad, nosso grande presidente, filho de um grande presidente, Abad, que é Gilberto Abad, né, que foi um grande incentivador da minha participação na entidade. Então eu vejo que assim, nós temos o orgulho de representar essa classe hoteleira. A gente até se dirige a você, hoteleiro, que assim, toda vez que a gente visita um empreendimento, eu me lembro, né, a gente vai visitar, eu me lembro, por exemplo, fui visitar o Luigi, o cara tem 300, 400, 500 funcionários. Quer dizer, o bem que isso faz à sociedade em termos de bem-estar econômico para as famílias, de geração de emprego, de renda, né? Um hotel Mar Paraíso, os seus hotéis, quer dizer, um hotel 5 estrelas, ele tem uma média entre 1 e 1,5 funcionário por apartamento. Um hotel de 3 estrelas tem meio funcionário, quer dizer, um hotelzinho simples de 40 apartamentos tem 20 funcionários. Então, assim, o volume de mão de obra empregada, então, assim, é de grande orgulho e, assim, é uma turma que, como nós falamos, da qual nós temos um duplo orgulho aqui, de representar, porque é uma turma valorosa em investimento, em trabalho, e nós temos também o orgulho de liderarmos a turma que gosta de fazer e que vai. Então a gente não fica esperando ninguém, mas fica aí essa cobrança, bem lembrada por vocês. Falta o trade, né? Os restaurantes, as barracas de praia, artistas, todo mundo precisa se unir, porque não é de graça. Nesse momento aqui, se a gente for enumerar, nós temos aí 20, 30, 40 executivos correndo o Brasil afora, né, participando de feiras. E somente de hotelaria. Somente de hotelaria. É uma pena. E aí eu tive essa semana com o Alex, da Abrazel. A gente vai estar envolvendo o restaurante, ele vai ter que estar mais associados. A gente vai colocar ele na frente das nossas ações, inclusive para poder mobilizar isso. Precisamos pegar a BAV também, que tem essas agências e receptivas da cidade, para poder estar tão envolvido quanto a própria ABH. A gente vai para o último bloco. Eu acho que agora vai ser um pouco mais picante esse último bloco. Vou estar fazendo a pergunta aqui: se 150 mil leitos em Porto Seguro, que é o terceiro maior parque hoteleiro de lazer do país, a gente perde, eu acho que para Rio de Janeiro e São Paulo, você vai me corrigir esses dados, se isso ajuda ou atrapalha o destino Porto Seguro. Rapidinho, mais café e água, a gente já volta. Some não, até mais. Entramos em ação contra a gripe. A vacinação é a melhor medida de prevenção contra a influenza, suas complicações e óbitos, além de reduzir a circulação do vírus na população. As nossas unidades de saúde já estão disponibilizando a dose trivalente para os grupos prioritários: idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vacina não causa gripe, ela protege.
Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Bom, de volta com o nosso bate-papo do Turistando, com essas duas feras da hotelaria. Quem começou há muito tempo e lembrando aqui grandes nomes que teve participação do trade, né? Não deixa de ser uma homenagem. E Vinícius também, que está nessa pegada nova agora, que está nessa empolgação, está um novinho. A gente estava falando de número de leitos, aí eu vou fazer uma correção que eu falei 150 mil, eu realmente viajei aqui na maionese. Não é nada disso. Deve ter sido esse café batizado que a gente está bebendo aqui. Quase 70 mil leitos, Porto Seguro tem hoje. E esse número é um número grande. E eu queria saber com isso se 70 mil leitos, uma cidade do interior da Bahia, ter um número maior de leitos do que todas as capitais do país, exceto aí Rio e São Paulo, ou seja, é o terceiro maior parque hoteleiro do país, se isso ajuda ou atrapalha. A minha pergunta é pelo seguinte: eu tive uma reunião, um bate-papo informal com a secretária de Turismo de Gramado, Roselena, em uma dessas feiras aí, se eu não me engano, acho que foi a FitPar, em Assunção, e ela falou assim: olha, Guto, a gente está reduzindo o número de alvará para a construção da hotelaria. Na verdade, a gente não dá mais alvará justamente para poder limitar. E quando você faz isso, obviamente, a oferta, quando ela reduz, a procura é maior, o ticket médio vai lá para cima, a gente passa por essas dificuldades de hospedagem em Gramado quando a gente vai participar da Festures, que é uma importantíssima feira de turismo. A gente vai falar um pouco dessas ações também daqui a pouco, em novembro. Então, hoje a gente já está procurando hospedagem em Gramado para poder participar dessa feira de turismo, porque realmente é muito reduzida. E às vezes a gente fica em cidades vizinhas, como Igrejinha, como Canela, enfim. 50, 60, 70 mil leitos em Porto Seguro. Isso ajuda? Isso atrapalha? Qual é o que significa esse número na atual conjuntura do turismo, nessa procura para Porto Seguro? Isso. Bom, Guto, eu tenho entendimento que não é o número em si que determina o impacto positivo ou negativo. Eu não vejo o número amplo como algo que seja ruim necessariamente. Eu queria relembrar quando eu fui secretário de turismo, tendo orgulho de sucedê-lo, eu tive um contato com um consultor do Ministério da OMT, que era de Palma de Maiorca, inclusive. E ele me fez essa pergunta: se eu via como o turismo de massa como uma coisa boa, uma coisa ruim e tal. E na época eu falei: olha, é ruim a capacidade de carga e não sei o que e tal. E aí ele me falou uma coisa que virou um paradigma para mim. Falou: olha, nós lá em Palma de Maiorca, quando tínhamos 100 mil leitos, a gente pensava assim. Quando a gente foi para 200 mil leitos, a gente continuou pensando assim. Quando a gente chegou em 300 e poucos mil leitos, nós entendemos que era a nossa vocação. Então, aquilo foi uma reflexão importante para mim, que até hoje... Palma de Maiorca tem mais de 300? Mais de 300 mil leitos. Porque ela é o Guarujá da Europa. Eu tive em Palma de Maiorca o ano passado. Eu fiz passei 2 ou 3 dias em Palma de Maiorca, e lá tem um lado inglês, tem um lado alemão e tem a parte de praias também. E eu fui no verão europeu, só um parênteses. Eu me senti numa forma turismo sem guia, porque a molecada da Europa invadiu ali. Isso. O lado inglês não se fala nem espanhol. E a alimentação, a bebida, fica assim até meia-noite na rua, depois vai todo mundo para os pubs. E o lado alemão, que eu fui no outro dia, que eu fiquei mais chapado ainda, porque a gente chegava naqueles barracões de chopp e eu me senti no Oktoberfest de Munique, que esse ano a gente deve ir também. Então, mas assim, voltando ao nosso ponto... Não, é isso mesmo. Mas assim, então,
essa provocação de que termos uma vocação para um destino de massa não é necessariamente ruim, depende de nós. E nós temos um destino, entendo hoje, cada vez mais profissional. Como o Vinícius bem lembrou aqui, um Conselho Municipal de Turismo, temos uma gestão, nós estamos administrando a capacidade de carga do município, isso é importante. Legal. Né? E nós temos que lembrar várias características. A oferta de meios de hospedagem, ela é elástica. Ou seja, ela não ocorre o tempo todo. Então, assim, os meios de hospedagem menos competitivos, quer seja por localização, por qualidade do equipamento, por falta de empenho comercial dos gestores, não importa por quê. Ela não existe boa parte do tempo, essa oferta. E eu acho que Porto Seguro tem sido reconhecido como por todos os operadores, por onde nós passamos, como um lugar de bons meios de hospedagem. Isso é verdade. Então, assim, se é reconhecido publicamente como um lugar que oferece bons meios de hospedagem, é bom. Eu acho que é bom nós sermos grandes, porque isso nos dá relevância. E, assim, é mais um orgulho de sermos porto-segurenses. Eu que, inclusive, recebi o título de cidadão, né? Então a gente tem esse orgulho, porque nós somos uma pequena cidade do interior que temos relevância como capitais de estado, ultrapassando a ampla maioria, preferência número 1, o quarto destino em crescimento de turismo a nível mundial, pelo TripAdvisor. Então, assim, Porto Seguro é um fenômeno sobre qualquer ótica. Então, não acho negativo, acho que nós estamos caminhando a passos largos para a maturidade, no sentido de que há o palco do entendimento mútuo entre governo, como eu disse antes, e iniciativa privada, buscando a sustentabilidade e a gestão da capacidade de carga. Então, eu vejo de uma forma assim, muito positiva esse orgulho, e mais uma vez, o orgulho de representar essa classe tão valorosa. E assim, até eu estive esses dias com representantes do setor bancário, e elas estavam dizendo, Wilson, eu tenho tanto orgulho assim, como agente bancário, de estar financiando assim, meios de hospedagem, até num projeto que eu estou fazendo agora, porque a gente viu esse profissionalismo crescer. Exato, acompanhou isso, né? Então, não é uma questão de tamanho, é uma questão de qualidade, responsabilidade, seriedade, busca de sustentabilidade. Distribuição, inclusive. E né? nós somos uma turma e tanto. É verdade. Ótima fala. Eu vou fazer uma provocação, mas pode falar, Vinícius. Em 2005, eu ouvi do meu professor universitário que Porto Seguro não caberia mais hotéis em Porto Seguro, que é um absurdo alguém pensar em fazer um novo hotel em Porto Seguro. E nós estávamos construindo o Portal Beach, né, que hoje tem 225 apartamentos, é um dos maiores hotéis de Porto Seguro. E de lá para cá? A gente inaugurou ele em 2006, com 22 apartamentos, já com projeto de ampliação, e hoje 225 apartamentos. A gente cresceu muito a quantidade de apartamentos dos nossos hotéis de lá para cá. Eu comentei com meu pai na época, o professor disse que é loucura fazer hotel em Porto Seguro. Não é, eu acho um equívoco restringir a criação de novos hotéis. É um equívoco, são empreendimentos que vão pagar impostos, que vão gerar emprego, que vão fazer sua atuação comercial para o desenvolvimento do turismo. O que precisa ser feito é tentar regular, tributar os meios de hospedagem casas, condomínios que não pagam impostos. Garantir isonomia. Exatamente. E aí a Airbnb deita e rola nessa... Mas eu queria, desculpa até te interromper, Vinícius, mas é que eu ia depois voltar nisso, acho muito importante. Eu não sei se é um bom caminho restringir. Eu concordo com o Vinícius, porque assim, a gente sabe que a concorrência é algo muito salutar. A gente não pode criar reservas de mercado. Toda vez que no mundo, em qualquer atividade econômica, se criou uma reserva de mercado, você é um atestado para que o cara não seja competitivo, preste serviços de má qualidade. Então, eu acho que a gente tem que, assim, realmente... Você veja, o caso dele, né? Um equipamento que tem feito tão bem ao nosso município, então, e de muitos outros. E será que um outro que está por vir não será bom? Aí, Wilson, eu vou entrar nessa dividida de bola. Você tocou aí sobre o assunto de turismo de massa e tudo mais. Quando secretário, eu participei do Encontro de Cidade Histórica em Pirenópolis.
feita pelo Ministério do Turismo. Quem estava na mesa, acho que era Ricardo Moeixo, uma coisa assim, se eu não me engano. E levantou alguém lá, ou de Pirinópolis, não sei de onde, falou assim: olha, nós não queremos ser igual ao Porto Seguro, que o turismo de massa. Eu me lembro disso. E aí eu levantei a mão, obviamente, né? Lá atrás, aí Ricardo falou: eu sabia que Guto ia se manifestar, né? O secretário de Turismo de Porto Seguro está aqui, e eu acho que o cara não sabia que eu estava lá. Eu falei: olha, nós realmente temos essa fatia de mercado e nós orgulhamos muito disso, só que nós podemos nos dar o luxo de ter essa diversidade. Sim. Turismo gastronômico, turismo rural, turismo ecoturismo, etnoturismo, turismo náutico. E o quanto você, me desculpe o tamanho do seu destino, você trabalha sobre... Você não pode ter um turismo náutico, infelizmente, onde você está, né? Então, quando você for falar de Porto Seguro, você pensa na diversidade e não turismo de massa. E na parte de hospedagem, Vinícius, eu acho que a gente vai muito por isso, né? A gente tem em Porto Seguro uma variedade é duro parar de falar de Porto Seguro. Eu me lembro quando era assim, é duro parar de falar. Não dá. Capacitação tem que ser de 2 horas em Porto Seguro. A gente tem hospedagem, hotéis, pousadas no centro de Porto Seguro, né? Pequenas. Na Passarela tem a pousada da Orla, tem umas pousadinhas ali. O próprio Marcelo Bernardo também teve participação na BH. Marcelo Bernardo. Ele tem vários hotéis ali no centro. A gente tem hotéis 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. O Arcobaleno, né, do nosso ícone Carlos Guimarães da Soletour. Temos resorts all inclusive no Litoral Norte, maravilhosos, inclusive referência no Brasil. Quando você atravessa por Real da Ajuda, você tem uma área de charme lindíssima. Você tem grandes hotéis pé na areia, coisa que a gente não tem em Porto Seguro, sede Litoral Norte. Você já vai ter no Arraial da Ajuda hotéis pé na areia. Você tem na ponta do Apaga-Fogo ali, um outro do grande Jorginho Cirne também, que começou com Paradise, hoje é o Arraial, que lindíssimo. Um hotel naquela vista ali do Porto Porto Seguro Eco, que é o antigo Vela Branca, que eu falo para Guto de Paula, que é o dono do hotel. Eu falei: Guto, isso aqui tem que ser o Clube Med de Porto Seguro, porque é maravilhoso. 4 quadras de tênis de saibro, campo de futebol, tem uma gameleira lindíssima dentro da cidade histórica. Enfim, quando você vai para o Vale Verde, olha o passeio que eu estou dando, de tipo, você tem o Sparvat no Vale Verde, com a vista do Vale Verde. É lindo, o holandês e sua esposa lá, que trata com tanto carinho, é lindo aquilo, é lindo. Quando você segue para Trancoso, dispensa comentário, dos 10 maiores, os mais indicados hotéis, resorts do mundo, 2 é no Brasil, 2 é na Bahia, 2 é em Porto Seguro, 2 é em Trancoso, Fazano e o Choá. Além disso, você tem o próprio Clube Med, que eu acho que na Bahia tinha 2, Itaparica, hoje só tem ali. E depois você segue para Caraíva, e aí eu tive uma grata surpresa no feriado que eu tive lá. Eu tenho um carinho diferenciado, especial para Caraíva. Esse ano já fui 6 vezes em Caraíva. E nessa última vez que eu fui, eu visitei uma pousada chamada Zinga e Corais, alguma coisa dos Corais, que eu não me recordo agora. Canto dos Corais, enfim. Uma tem 4 ou 6 apartamentos, a outra da mesma coisa. Café da manhã não é serviço, você senta lá e pede no cardápio: eu quero um croissant, eu quero ovo, assim. É diferenciado demais. Tem a possibilidade de você chegar com sua mala e falar assim: olha, como que você quer que a gente arrume a sua roupa no seu apartamento? Por cor, por tamanho, enfim. Cada apartamento desse com a vista para o mangue tem uma hidromassagem maravilhosa, pé na areia, tem lugar que é só pé na areia, enfim, lá não tem nenhum tipo de estabelecimento acima de 10 ou 15 apartamentos. E é muito personalizado, é muito segmentado. Olha que leque que a gente, que a gente tem. Guto, a qualidade da oferta do nosso produto turístico é incrível.
E a gente, assim, basta dizer que o Ministério, nós somos reconhecidos como destino turístico brasileiro de maior índice de retorno. Você quer maior atestado de qualidade do que isso? É verdade. Né? Sendo um turismo de massa, então eu acho que a melhor temperatura média anual que existe, 27,6 graus. Pleno inverno, mínima 18 graus. Né? No verão, é mais quente em qualquer lugar do Brasil do que aqui, que é uma temperatura amena. Então, realmente, os atributos, o turismo histórico, aqui nasceu a nação brasileira. Está faltando só neve aqui, né? Só neve. Eu acho que a gente vai trabalhar isso também, né? Vinho também não tem, mas a gente bebe tanto que acaba... E a gente vai, para poder finalizar o nosso programa, vai aí uma provocação grande. Já que a hotelaria de Porto Seguro ela é responsável e grande responsável para poder atingir essa capilaridade de ação junto negociações com operadoras e tá isso que você falou, a gente está numa parceria com a gestão pública tão forte, que os executivos estão falando assim, calma, eu não aguento mais viajar. A reflexão é essa. A gente, assim, é uma grata satisfação para nós. A gente vai ter um hiato agora em julho, mas em agosto são 30 dias de viagem. Essa união, né, entre o prefeito, o vice-prefeito, o Jânio e Paulinho, que emana para o turismo, né, canhão estendendo a mão. Praticamente, eu queria dizer que eu não sou mais... fui secretário, não faço parte do governo. Faz sim. Não, mas assim, não oficialmente. Mas eu entendo que hoje o trade, ele se sente parte, sim, né? Todo o planejamento passa pela mão de vocês. Então nós nos sentimos, prestigiados. Todo. Né? Então eu acho que foi legal. Hoje a gente tem as ações. Quando eu falo a gente, porque eu faço parte do quadro da Secretaria de Turismo. Hoje a gente tem as ações junto às operadoras e aí diga, não, uma operadora... Não, a gente tem ali as top 10, as top 15, nós estamos fazendo ação de acesso a mercado junto com a operadora. Ou participando da convenção, ou participando do roadshow, ou participando de um workshop junto com elas. A gente está muito forte junto com elas. Estamos muito bem linkados às companhias aéreas para poder fazer essas ações. Temos novidades para 2024, a gente vai fazer umas ações diferenciadas, onde vai envolver a gastronomia de Porto Seguro, cultura e teatro. A gente vai mudar esse formato de treinamento e de capacitação e vocês vão estar sempre opinando, porque vocês é o termômetro, é quem está na frente. Só que, pós-pandemia, a gente trabalhou muito doméstico. 2024 a gente vai voltar muito forte para o internacional. Esse ano a gente já conseguiu a retomada, não concretizou, mas já está finalizando a retomada do voo do Mercosul para Porto Seguro. Em setembro a gente já tem um voo fretado da Argentina Aerolíneas que começa em Porto Seguro e vai seguir. A gente está em negociação, a Secretaria está em negociação para poder seguir durante o ano todo esse fretamento. E aí é importantíssimo você ver como é que é a articulação, né? O vice-presidente da Aerolíneas Argentina, que eu tenho uma relação muito boa, graças a Deus, que a Secretaria também tem, ligou. Estou com dificuldade com o slot na Sinarte. O frete pode não acontecer por causa disso. Sinarte, preciso que você me ajude. O tempo de sol não pode ser 2, tem que ser 1h30, tá total. Guto, bora aqui. Paulinho entra no circuito. Ô, Jânio, eu preciso que você fale com o Henrique Pedreira. Graças a Deus eu vou. Olha, se toda operadora que tivesse dificuldade e entrasse em contato, a gente estaria com muito mais voo. Então, assim, nós temos o poder junto desse tipo de negociação. E aí, esse ano, participamos. A gente já vem participando de algumas ações internacionais, mas em 2023 nós teremos um stand próprio de Porto Seguro, a Secretaria de Turismo dentro da FIT, que é uma das maiores feiras de turismo do Mercosul. Eu acho que é a primeira vez, eu acho que Porto Seguro nunca teve, sempre ficou na Embratur ou na Bahia. Teremos. Esse ano participamos junto à Secretaria de Turismo do Estado e junto com a Embratur da BTL, que acontece em Portugal. O prefeito Jair Natal foi, viu a importância, a procura que é por Porto Seguro, principalmente o litoral sul, principalmente pelo ecoturismo e o turismo de charme. Ele falou, o ano que vem temos que ter um stand próprio nessa feira. E, se tudo der certo, o ano que vem, Porto Seguro terá também um stand próprio na BTL. Depois seguiremos para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra e para a Itália,
não com stand próprio, mas participando das ações lá junto com a Embratur, porque já detectamos, de acordo com os estudos de trabalho fornecidos, que tivemos acesso de algumas ferramentas que comercializam o destino Porto Seguro, que nós temos uma demanda muito grande da Europa para Porto Seguro e às vezes se passa, a gente não tem esse contato. Vamos fazer esse trabalho muito grande. E aí eu recebi uma ligação ontem de uma companhia aérea, convidando para poder fazer as ações nos Estados Unidos. E eu lembro muito bem de você, porque você vem batendo nessa tecla, eu vem batendo nessa tecla, a gente abriu o mercado americano há muito tempo, e eu vi uma informação que, principalmente em Caraíva, muito americano durante o verão. Então, Wilson, 2024 a gente vai abrir esse mercado, a Secretaria de Turismo, com essa bagagem, com esse time todo, como você fala, essa gangue do bem, ela vai invadir os Estados Unidos, a gente vai partir para o turismo internacional. Palavras finais. Infelizmente tem que acabar, porque esse assunto aqui tem para o dia todo hoje. Finaliza aí sua fala. Guto, quero agradecer pelo convite, uma honra estar aqui com você nesse programa fantástico, falar um pouquinho da nossa história, da história do turismo em Porto Seguro, da história da hotelaria, o quanto a hotelaria contribuiu para o desenvolvimento desse destino. Obrigado. Isso, eu que agradeço. Eu também, agradecer... Não viaja mais comigo, né? Agora quem divide apartamento comigo é Luan. Agradecer a você, eu já te dei os parabéns, eu acho que o que você está fazendo, eu fiquei até emocionado de estar aqui, não no sentido de que estamos aqui nos expondo, mas porque nós estamos criando assim, um arcabouço aqui, nós estamos criando uma memória histórica de todos os outros convidados. Você tem um valor muito grande o que você está fazendo, acima do que você imagina. Agradecer a todos que nos antecederam, que construíram a força da união, todos os ex-presidentes. Que vem pavimentando esse caminho, né? Que vem pavimentando esse caminho. E agradecer, essencialmente, hoje ao presidente Oliver Abad, né, e ao presidente Luciano Lopes e toda a diretoria da BH Bahia pela oportunidade que nós temos de poder contribuir com eles para ajudar esse segmento que é tão importante para a sociedade. Valeu, Wilson. Obrigado. Eu até comentei com o Wilson aqui nos intervalos aqui que a BH ela merece um programa só da BH para poder passar as informações da reforma tributária, de todas as ações de acesso ao mercado, uma parte de nostalgia para a gente poder lembrar desses antecessores, né? A gente pode começar esse programa só da BH, a gente não, vocês, né, da BH, com o regional e depois, quem sabe, case de sucesso, estender isso aí para a Bahia e, quiçá, para o Brasil. Esse papo turistando de hoje foi com essas duas feras da hotelaria, que é assim, uma segmentação que a gente não poderia deixar de fora. E vamos ver quais são as suas provas. Tem novidades aí, isso não acaba não. Valeu? Um abraço, obrigado. Não some não, hein? Valeu! Já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu?